Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Ou dizer: levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, ela é bem compreensível. Primeiramente, nós conhecemos bem esta passagem da primeira leitura. A fé de Abraão e a sua confiança em Deus. Uma fé viva, uma fé verdadeira, ao ponto de entregar o seu Filho único ao Senhor em sacrifício. Mas o Senhor estava o testando. Nós precisamos hoje buscar a mesma fé de Abraão, uma fé viva, uma fé verdadeira, mas não uma fé alienada, não uma fé que nos leva a viver de forma incoerente aquilo que o Senhor nos pede. Nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos paralisa. E o que tem nos paralisado diante do Evangelho, diante daquilo que a Igreja nos pede enquanto batizados? O que tem nos paralisado em nossa missão, que tem levado muitos profetas a se calarem, a viverem esta paralisia? Não a fé verdadeira, a fé viva, onde as leituras desses últimos dias têm nos apresentado em relação a Abraão. O Evangelho de hoje nos fala da fé e do amor ao próximo. Esta fé que nós precisamos buscar. Jesus, ao chegar a outra margem, na sua cidade, é surpreendido por um ato de fé e de amor. Algumas pessoas se juntaram e levaram um paralítico até Jesus, deitado numa cama, para que ele pudesse curá-lo. E a missão de Jesus é exatamente esta: libertar as pessoas, curá-la das suas enfermidades e devolver-lhes a dignidade. E para que esta libertação possa acontecer, precisa da abertura da pessoa que está paralítica, da outra pessoa que está sendo oprimida, da outra pessoa que está doente. Porque se não houver esta abertura da parte que está sendo levada para ser curada, libertada, não vai acontecer. E para que esta cura, esta libertação deste homem acontecesse,
Era preciso ele querer, era preciso ele aceitar, não bastava apenas aquela multidão levá-lo. É preciso coragem. E sendo assim, a primeira palavra, a primeira fala que Jesus diz àquele homem paralisado é coragem. E Jesus o chama de filho. É um fato. Aquele homem estava paralisado, tinha perdido toda a sua dignidade entre os seus conhecidos, principalmente naquela época. E lhe faltava esta coragem para que esta libertação acontecesse. Jesus o chama de filho, porque o paralítico é um filho de Deus e é vítima do pecado. Este pecado que o paralisa. Por isso Jesus lhe diz: os seus pecados estão perdoados. As paralisias são consequências, sim, dos pecados, dos nossos pecados, mas necessariamente do pecado de quem está paralisando, dos que provocam a paralisia. Como assim, Padre? Veja, meus amados irmãos e irmãs, basta você olhar ao nosso redor, basta você olhar para a humanidade, pelo ser humano, pela raça humana, principalmente pelas autoridades. As autoridades são culpadas, sim, mas nós também. Nós temos as nossas misérias, nós temos os nossos pecados, que nos paralisam, que nos levam ao medo, que nos impedem de pregar, de falar a verdade, aquilo que é a doutrina da igreja. E por causa do pecado de muitas autoridades, mundo afora, dos poderosos, que provocam a paralisia das pessoas, muitos profetas estão se calando. Por medo, nós também somos uma instituição. E nós estamos dentro de uma sociedade, e nós, enquanto católicos, nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar aquilo que é a doutrina da igreja, aquilo que é o Evangelho. Não podemos deixar que as leis, que as autoridades civis nos amedrontem. Qual é a maior glória dos mártires? E ser preso por causa do nome de Jesus e derramar o seu sangue por causa dele. Viver o derramamento de sangue assim como Jesus viveu. E hoje nós estamos sendo amordaçados por causa do medo, por causa dos nossos pecados e dos pecados destas autoridades, não digo do Brasil, mas do mundo afora. É preciso coragem para se libertar. É preciso coragem e adesão a Cristo para nos libertarmos destas paralisias. Jesus se refere ao paralítico, mas também se refere a estas paralisias. E o que tem te paralisado, que te impede de viver verdadeiramente a fé? O que te impede de anunciar e viver a fé lá fora, através do seu testemunho? Ou você prefere fazer o politicamente correto, a política da boa vizinhança? Isso aqui eu não posso falar, porque senão eu vou machucar. E por isso que nós vivemos em uma sociedade dodói, uma sociedade mimimi, uma sociedade froco de neve, que qualquer coisinha está se derretendo. Reclama de tudo, mas não tem coragem de fazer nada. Não tem coragem de assumir um ministério dentro da igreja. Não tem coragem de assumir uma pastoral, um movimento. Não tem coragem de assumir e dar resposta
a vocação que Deus lhe chama, por causa das paralisias do pecado. Paralisia também é sinônimo de dependência, de prostração, de uma situação em que se fica nas mãos dos outros, o famoso rabo preso, sendo manipulado de acordo com os interesses de alguém. É desse tipo de paralisia que nos fala o Evangelho de hoje, e não apenas da paralisia física causada por uma doença ou por um problema congênito. É a paralisia da alienação, da dominação, aquela causada pela corrupção, pelos desmandos que provocam a paralisia de milhões em todo o mundo. E nós somos chamados a nos entregarmos a Jesus Cristo, a entregarmos a Deus, para que a libertação desta paralisia possa acontecer. E para que esta libertação aconteça, é preciso coragem, a coragem dos paralisados e a solidariedade dos outros. Nós, enquanto batizados, nós precisamos ajudar aqueles que estão vivendo esta paralisia, que estão aí mundo afora, precisando do nosso testemunho, precisando da nossa acolhida, precisando da nossa ajuda, da nossa intercessão, da nossa oração, porque a igreja está de portas abertas para todos os paralisados, para todos aqueles que estão enfrentando essa dificuldade por causa da escolha, por causa do pecado. E para que nós possamos atrair estas pessoas, para que elas sejam libertas, é preciso coragem de anunciar a verdade, a doutrina da igreja, o Evangelho, mas também é preciso coragem da nossa disposição em viver a fé e ir ao encontro daqueles que mais necessitam, não apenas apontando o dedo, acusando, mas acolhendo e ajudando a pessoa a se libertar. E como que elas vão se libertar se nós estamos de braços cruzados, com medo de assumir um ministério, com medo de assumir uma pastoral, com medo de assumir o profetismo, com medo de viver aquilo que é o carisma? Coragem católico, coragem batizado, coragem canção nova, coragem sócio arrecadador, coragem amigo. É preciso viver a fé com coerência, não de forma alienada. E desta forma nós seremos capazes de atingir aqueles que mais necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste ofertório, meu amado irmão, irmã, você possa ser generoso, fazer a sua oferta, o seu algo a mais. E você que está em casa, você também pode fazer o seu algo a mais. Acesse clube.cançãonova.com e saiba as formas que você pode estar ajudando a Canção Nova. Seja generoso, porque a Canção Nova precisa de você para que nós possamos viver a profecia que o nosso Pai Fundador nos ensinou. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.